E2, está valendo. Bom, vamos lá. Vamos continuar. A gente parou na aula síncrona, no EPR, no item 7 da parte 2 do Zero Draft, que está sendo discutido agora, nesse momento, que eu estou gravando, no momento que eu estou gravando essa aula. Como eu disse na aula passada, essa aula tem um modelo diferente, onde eu estou copiei os textos que a gente vai discutir, e eu estou fazendo pequenos comentários para cada texto. Foi um jeito de tornar esse texto mais palatável, porque me deu muito trabalho entender como funciona um texto legal das Nações Unidas. E eu ainda tenho dúvidas que eu vou compartilhar com vocês ao longo desse finzinho da aula aqui. Então, bom, vamos lá. Então é isso. Então, em geral, relembrando, em geral você tem um texto comum no início do texto, não nesse, no IPR não tem. E aí você tem opção 1, opção 2, às vezes opção 3, que representam as sugestões que foram colocadas para o chair, que teve que elaborar esse Zero Draft, que foi eleito no INC 2, esse é o INC 3 que está acontecendo agora. E aí eu leio, e tem em geral um texto comum antes, pode não ter, e tem um texto comum depois, e pode não ter nem opções. A gente vai ver opções mais para frente que não tem nem opção 1 e 2, ou seja, provavelmente são pontos que não tem muita controvérsia. E aí eu vou fazer pequenos comentários no que eu consigo comentar, porque tem coisa que eu realmente foge ao meu conhecimento, porque talvez você tenha um quesito mais legal, ou mais específico de alguma área. E aí vocês, como essa é uma disciplina que carrega muito debate junto, vocês estão convidados a colocar comentários onde eu não coloquei. E aonde eu coloquei também. Fique à vontade. Bom, então vamos lá. EPR. Responsabilidade do produtor, responsabilidade estendida do produtor, é basicamente uma responsabilidade que vai além da vida útil do produto, de quando você adquire até quando você descarta ele. Então, a responsabilidade estendida pode ir do momento em que ele foi concebido, incluindo aí os reagentes e transporte dos reagentes, e vai para depois que esse material é descartado. Então, para quando ele vira resíduo e acaba indo parar no meio ambiente, ou acaba indo parar onde não devia parar, ou qualquer problema que ele cause no meio desse caminho. Isso vai levar a mudanças no design e vai levar também a cobrança de taxas, provavelmente, e que serão repassadas para o consumidor, muito provavelmente. E isso vai ter que ser discutido, isso vai ter que ser colocado. E bom, vamos ler. Então, esse é o EPR, quando você estende a responsabilidade do produtor para além do uso do produto. Cada parte deve estabelecer e operar sistemas. Opa, faltou pointerzinho laser aqui. Cada parte deve estabelecer e operar sistemas de responsabilidade estendida do produtor, incluindo baseados nas modalidades contidas no anexo D, que está lá, está guardado, tem o placeholder lá, mas ele não foi escrito ainda. Tem alguns comentários, eu vou pular as notas. Quem quiser saber mais detalhes, as notas dizem muito pouco, é uma nota, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ó, o 38, nota. As modalidades no anexo D incluiriam elementos para estabelecimento e operação de sistemas OPR baseados nos princípios comuns, incluindo para abordagem setorial quando relevante. Quando relevante, ponto. Para potenciais elementos relacionados à modalidade para sistemas EPR, como identificado nas submissões do membro na segunda sessão do comitê, que é o INC2, veja o NEP-PP INC2 INF/4, seção 3A, que são pequenos, não é nada muito detalhado, pequenos comentários que você pega como notas do INC2, estamos no INC3. E aí, quem tiver curiosidade, tem alguma informaçãozinha a mais lá, mas não vão muito sedentos, porque não tem muita informação, não. Acho que agora o debate é no formato geral, o que vai ser levado em consideração. E aí, os detalhes do que é levado em consideração
vai ficar para um outro momento. A gente que está acostumado, na universidade a gente está acostumado, por exemplo, a trabalhar com anexos. Por exemplo, no programa de pós sempre tem lá, o processo seletivo vai levar em consideração, vai selecionar alunos. Como é o processo seletivo? De acordo com o anexo tal. E o anexo você muda com mais facilidade. Para mudar o regimento, você tem que ir para o conselho da pós-graduação. É mais complicado. Para mudar o anexo, não. O anexo você tem mais liberdade de mexer. Pelo menos no contexto que eu conheço é isso. Pode ter algum motivo adicional para anexos no documento legal da ONU, mas aí eu desconheço. Não vou muito além disso. Beleza. Então, cada parte deve promover no anexo D, beleza? Para incentivar a reciclabilidade aumentada, promover mais altas taxas de reciclagem e aqui tá, aumentar, fomentar, aumentar a responsabilização dos produtores e importadores para uma gestão segura e ambientalmente sã dos plásticos e produtos plásticos através da vida, do ciclo de vida e ao longo das cadeias de fornecimento internacionais. As partes deverão, ao implementar essa provisão, levar em consideração como as medidas tomadas vão contribuir para uma transição justa. Sempre se fala em transição justa quando você envolve diferentes partes que dependem da cadeia atual que envolve a poluição plástica de algum modo. Eu vou falar disso mais adiante, com mais detalhes. Essas medidas deverão, sempre que eu falo é porque vai ter o plano nacional. Então, tudo que é ação global, mas tudo que é meta global, mas tem ação local, o meta local com ação local, obviamente, vai ter que ter o plano nacional, que ainda não foi decidido como será, mas vai ter que ter um plano nacional. Isso é consenso. A opção 2, né? Opção 1, opção 2. Opção 2, cada parte é encorajada a estabelecer os sistemas de EPR, incluindo, aí essa é a diferença, quando relevante, on a sectoral basis, ou seja, setor automotivo vai ser assim, setor da indústria civil vai ser assim, setor de embalagens vai ser assado, setor agrícola vai ser assim. Então, esse é a diferença, o resto é igual. O corpo governante deve, sempre se cita o corpo governante, que é alguma coisa que a gente não tem ainda. Deve, que é o que vai gerenciar ou regular ou monitorar o plano nacional. Na sua primeira sessão, adotar modalidades para informar o estabelecimento do Sistema Nacional de EPR, da responsabilidade do produtor estendida, e definir seus fatores essenciais, suas propriedades essenciais. E para suportar a sua harmonização, levando em consideração o objetivo de assegurar uma transição justa, novamente, transição justa. 8. Emissões, esse é o próximo item. 8. Emissões e liberações de plástico através do seu ciclo de vida. Cada parte deve prevenir e eliminar as emissões e liberações de polímeros plásticos, incluindo microplásticos e produtos plásticos, ao longo do seu ciclo de vida, para o ambiente, de fontes identificadas no anexo E, que não tem identificação ainda. E na minha opinião, isso é uma lista que vai ser meio dinâmica, porque evidentemente a gente sabe que hoje tem, entrando no contexto da nossa disciplina, a gente sabe hoje que tem fontes de microplásticos inevitáveis, que é desgaste de pneu, desgaste de tinta, têxteis são os mais lembrados. Eventualmente teremos uma tecnologia que vai potencialmente diminuir a emissão desses produtos. Tira-se esse produto da lista. Acho difícil, mas vai que tem uma tecnologia. Esse produto é retirado da lista. Ou algum novo meio, algum novo modo disruptivo de gestão de resíduo também pode levar à retirada de algum desses materiais da lista. Bom, aí é para discutir o anexo, como eu disse, é outra discussão. As emissões e liberações cobertas sob essa previsão devem incluir emissão de substâncias perigosas, incluindo microplásticos ao ar, liberações ao solo e água da produção, transporte e uso de tudo aquilo, de substâncias químicas, polímeros de preocupação, substâncias químicas e polímeros de preocupação, os dois de preocupação, plásticos e produtos plásticos, e liberações de substâncias químicas e polímeros de preocupação
plásticos e produtos plásticos, incluindo microplásticos ao ar, solo e água e a ecossistemas. Então, isso tem que estar nesse item que não tem opção 1 nem opção 2. Não tem, né? Isso não tem. Tem que estar incluído, obrigatoriamente. Essa provisão tem que incluir esses 3 casos. Cada parte deve prevenir e eliminar emissões e liberações de pellets plásticos, flocos e pó de produção, estocagem, manuseio e transporte, levando em consideração, quando apropriado, as provisões relevantes e instruções concordadas no contexto de organizações internacionais, tais como Organização Internacional Marítima. Vejam, isso aqui é pré o produto chegar na sua mão. Porque flakes, só para dar um contexto do porquê esse item, pellet, flake e pó são os modos de se comercializar polímeros virgens e reciclados. Então, nesse caso, a gente está falando de gestão do transporte da matéria-prima para os transformadores, que vão fazer o produto que você usa. 3. As medidas tomadas para implementar as provisões desse artigo devem ser refletidas, blá, 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 no plano nacional. Ou seja, tem que ter. O corpo governante, na sua primeira sessão, essa primeira sessão do corpo governante vai ser terrível. Ou eles definem que sessão é o conjunto de encontros para resolver um problema, e aí essa sessão vai levar 3, 4 encontros, porque tem vários itens que as opções falam ou at the first session ou up to the second session. Ou seja, essas primeiras sessões desse corpo governante está ferrada. Vai ser, se tiver um dos stakeholders, né, uma das partes interessadas, querendo arrumar confusão numa discussão democrática e aberta, empaca. E aí, essa primeira sessão vai ser doida. Bom, beleza. A gente vê como tá as discussões do INC. O INC2 teve várias práticas que alguns chamaram de protelatórias, outros chamaram de necessárias, e esse INC3 também. E aí pode acontecer a mesma coisa nesse corpo governante. Se acontece na instância internacional, por que não na nacional? Então, esse corpo governante, na primeira sessão, deve adotar instruções, incluindo onde relevante, instruções setoriais para facilitar a implementação das obrigações colocadas no parágrafo 1. Parágrafo 1 é esse aqui. Incluindo padrões de emissão e de efluente. Padrão de emissão e efluente, as melhores técnicas disponíveis específicas para o setor e as melhores práticas ambientais na prevenção de emissões e liberações e as melhores técnicas disponíveis e melhores práticas ambientais para capturar e remover poluição plástica, incluindo microplásticos, de corpos de água doce, de ambiente marinho e de ecossistemas. 5. As partes são encorajadas para promover a inovação técnica e científica para prevenir e capturar as liberações de plásticos e produtos plásticos, incluindo microplásticos, no ambiente marinho. Eu destaquei esses 5 porque é de interesse nosso. Essa é uma disciplina de pós-graduação, então provavelmente quem está aqui está envolvido na discussão mais profunda, ou da indústria, ou da academia, ou do terceiro setor, ou do poder público, para discutir. Se vocês estão aqui, parte desses segmentos, e estão numa disciplina de pós-graduação, provavelmente vocês estão ou abertos ou envolvidos a desenvolvimento técnico-científico, a inovação. E aí isso é do nosso interesse, porque é importante, nesse contexto nosso, discutir um problema do ponto de vista tecnológico e científico, que a gente possa avançar nesse problema. Então eu imagino que aqui a gente tem um contexto de debate, e eu acho que é por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu insisti no grupo da Olimpíada de Desenho Experimental, para ser em grupo e não individual. Porque a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber interagir. Porque as soluções elas vão vir provavelmente da interdisciplinaridade. Bom, vamos lá. Vamos tocar. Então esse é o 8, e eu queria destacar esse quinto. 9, gestão de resíduo. É engraçado que até agora alguns temas foram mais compridos e aí
foram divididos em subtemas, subitens. Então, item A, item B, pelo menos. E aí, nem lembro se tem um item C, mas, bom, o importa é que foram divididos em subitens. Só que nesse caso, é engraçado, porque o item A já contempla a totalidade do título. O que é o item B? E aí vai ser legal, porque o item B é extremamente relevante e está dado suspense. Vai chegar no item B daqui a pouco. Então, item A, gestão de resíduo. Opção 1. Cada parte deve tomar medidas efetivas para assegurar que o resíduo plástico é gerenciado em uma maneira segura e ambientalmente sã através dos seus diferentes estágios, incluindo manuseio, coleta, transporte, armazenamento, reciclagem e descarte final. Eu falei no item anterior que era só pré o produto chegar em você. Aqui está todo o ciclo de vida, levando em consideração a hierarquia do resíduo. Cada parte deve atender os requerimentos, as demandas, incluindo, onde relevante, por uma abordagem setorial, para, e aí eu vou falar desse mínimo, devia ter marcado também, for minimum safe and environmentally sound collection, para uma coleta minimamente ou minimamente segura, eu traduziria assim, e ambientalmente, apesar de não ter o advérbio aqui, eu traduziria com minimamente segura e ambientalmente sã. Taxas de descarte e reciclagem, atender as demandas disso. Coleta minimamente segura e ambientalmente sã, e atender as demandas de taxas de reciclagem e descarte descritas ou colocadas na parte 1 do anexo F, que ainda vai ser escrito. Levando em consideração provisões relevantes, instruções e guias em outros acordos internacionais, incluindo aqueles desenvolvidos sob a Convenção de Basel, que eu acho que a gente traduz como Basileia, né? Acho que é Basileia. Mas Basel lá, a cidade da Suíça. No controle dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu descarte. O corpo governante deve, onde necessário, adotar requerimentos, guias e instruções para a implementação das provisões no parágrafo 2, está aqui. Adicional complementar a guia e instruções relevantes desenvolvidas sob outros acordos internacionais mencionados acima, mencionaram da Basileia. Só comentar aqui que esse Minimum Safe and Environmentally Sound Collection, na minha interpretação, se refere à coleta do resíduo nas grandes cidades, né? Ou nas pequenas também, que são os catadores de lixo. Então, até agora, vocês podem reparar que o termo usado foi Safe and Environmentally Sound. E aqui vem um mínimo junto. Em vários momentos desse documento se fala em Safe and Environmentally Sound. Aqui foi a primeira vez que eu lembro, posso estar enganado, mas com certeza não foi muito usado o mínimo. E aqui é importante garantir a questão da segurança, porque é um problema grave. Eu acho que tem alguns alunos aqui que podem discutir isso melhor do que eu, mas sempre me incomodou o fato de que a indústria de reciclagem, a pequena indústria de reciclagem, né, principalmente, paga muito pouco pela coleta dos resíduos. Eu morei recentemente numa zona rural, até recentemente morei quase 10 anos numa zona rural, e ali tinha o pessoal que fazia catava lixo, e eu tinha uma interação boa com eles, e a questão do pagamento era terrível, só diminuía, e aumentava o lixo que eles levavam. E isso é muito triste. E a questão é que a impressão que me passa, e me corrijo, né, acho que é tema de debate, a impressão que me passa é que a pequena indústria de reciclagem, ela funciona, ela existe, ela vai para frente, tendo como base essa mão de obra que trabalha para comer praticamente, ou trabalha em condições muito precárias e que não são seguras. Os carros são muito velhos para catar. Quando você tem um carrinho de coleta, são carrinhos que não são seguros, cheio de canto vivo, às vezes tem criança envolvida nessa atividade, porque é uma família que está morando na rua.
E eu sei que tem situações que são muito boas, os catadores são organizados, eles conseguem condições seguras, se organizam em cooperativas de reciclagem, esse modelo é lindo, é excepcional, é a saída para uma vida digna para muita gente, mas eu entendo que esse modelo não é o modelo predominante, que o modelo predominante é um modelo precário. E aí, se alguém tiver uma informação diferente, coloca lá no Google Doc da disciplina e vamos discutir isso, eu gostaria de saber mais. Mas o que eu vejo de casos muito lindos e muito bons são eventuais, não são sistemáticos, me parece. Aí eu queria que a gente migrasse para um modelo que fosse sistemático. E aí eu acho que isso é tratado, e sempre que se fala em just transition, uma transição justa no documento, você tem que ter, em geral, em mente com todos os stakeholders, com a indústria, com a sociedade civil, mas é muito focado. Eu vejo documentos específicos para isso, para waste speakers, no One Left Behind, tem vários títulos, vários textos, vários documentos de instituições multilaterais, internacionais, se preocupando com a questão dos catadores de lixo, para que eles não sejam deixados para trás num potencial tratado global rigoroso contra a poluição plástica. Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Vamos tocar. Opção 2. Cada parte deve tomar medidas efetivas para a gestão segura e ambientalmente sã do resíduo. Gestão do resíduo segura e ambientalmente sã nos seus diferentes estágios, incluindo manuseio, coleta, transporte, armazenamento, reciclagem e descarte final do resíduo plástico. As medidas tomadas para implementar essa previsão devem ser refletidas no Plano Nacional, comunicado de acordo, seguindo as instruções que ainda não existem, está aqui o placeholder, com o objetivo de atingir os objetivos nacionalmente determinados. Aqui, objetivo fica ruim em português, mas é como eu acho que dá para a gente traduzir. E mínimas demandas desenvolvidas baseadas em indicadores harmonizados colocados na parte 2 do anexo F, que ainda vai ser elaborado. Então, esse é uma prática comum nesse documento, porque você tem que discutir o formato do que vai ser colocado, depois vai para outro debate, onde as especificidades serão determinadas. O corpo do governante deve adotar na sua primeira sessão aqui, ó, essa primeira sessão vai ser bagunçada, hein? E subsequentemente adaptadas, quando necessário, instruções na gestão segura e ambientalmente sã do resíduo plástico, levando em consideração a hierarquia do lixo, do resíduo. E outros guias e instruções internacionalmente relevantes, ou relevantes internacionalmente. Aí, ó, você tem o Waste Management, opção 1, opção 2, e tem aqui as provisões comuns às opções acima. Então, quem já assistiu outra aula sabe que é assim que vai funcionar, né? É assim que anda. E aí, você tem essa aqui eu não sei ainda, estou compartilhando com vocês minha ignorância e pedindo para quem souber o motivo desses brackets aqui, dessas chaves, chave, né? Não lembro como é que chama isso aí. Por que eles estão no documento? Porque eu não entendi ainda, já perguntei para alguns colegas, ninguém sabe. Falta isso para entender esse documento aí integralmente. Quem souber, assim, chute eu já dei vários, não confirmei nenhum. Então, quem quiser dar algum chute pode dar, mas eu prefiro que quem tiver certeza do que está falando, pode ir lá e colocar no Google Doc do porquê que tem esses números aí. Assim, continuação dos itens anteriores não é, porque os itens às vezes têm o mesmo número de opções. E é sempre descendente, ó. Aqui está 4, 3, 5, 4, depois vem 6, 5, 7, 6. Não faço ideia de por que tem isso. Quem souber me ajuda aí a entender. Bom, mas vamos ler. Cada parte deve não permitir práticas de gestão de resíduos listadas na parte 3 do anexo F, que ainda não existe. Que está lá guardado, está lá escrito no finzinho, só para vocês terem uma ideia. A parte 3 do anexo F, deixa eu ler aqui. Esse é o documento mais riscado que eu tenho aqui. Anexo F, Waste Management, parte 3, está aqui, ó. Lista de práticas de gestão de resíduos que podem levar a emissões e liberações de substâncias perigosas. Acabou. E a lista não tem. Parte 4, que está aqui no mesmo item, ó.
Lista de emissões e liberações perigosas para serem reguladas da gestão de resíduo plástico. Porque o primeiro, ó, listas de coisas que não devem ser permitidas. No segundo, e devem, que podem levar a isso, e devem, as partes, né, devem não permitir, e a parte deve regular as outras práticas de gestão de resíduo permitidas que podem levar às emissões. Então, tem uma lista para proibições e uma lista para regulações. Quando essa prática é permitida, ela pode ser mal conduzida. Então, vai precisar de regulação. Regulação é um troço historicamente difícil, né? Mas vai ter que regular. Acho que regular é diferente de autorregular, né? Que às vezes é uma solução que a gente tem que e que é passível de questionamento aí recentemente. Cada parte deve tomar as medidas necessárias para prevenir. Ó, littering e dumping, para mim, eu não vi muita diferença. Quem puder me explicar a diferença entre eles, me conta lá no Google Doc. Mas, em geral, não pode jogar em qualquer lugar. É para jogar no lugar certo. É para prevenir o jogar em lugares abertos, jogar no oceano de qualquer jeito. Bom, jogar no oceano não pode jogar nem de nenhum jeito. Littering, não sei a diferença de littering e dumping. E open burning. Open burning é um inferno. Eu morei numa região que o pessoal queimava lixo, queimava resto de jardinagem, e foi um inferno. 6.5. Partes devem tomar medidas adicionais para investir no sistema de gestão de resíduo e infraestrutura para permitir capacitar a gestão de resíduo plástico ambientalmente sã. Promover investimento e mobilizar recursos de todas as fontes para cobrir gaps de financiamento para o sistema de gestão de resíduo, ou lacunas, né, acho mais aportuguesado, e infraestrutura que capacitem, que permitam a gestão ambientalmente sã do resíduo plástico e aumentem a capacidade de gestão de resíduo à luz do atual e esperado, atual que a gente já sabe, e esperado é de alguma diminuição ou aumento, em geral, recentemente tem sido só aumento, níveis de geração de resíduo. E C, aí é legal para o pessoal da educação, o pessoal da extensão, que apesar de ser um item de um tópico, é entendido como crucial para a gente conseguir engajar e promover a aderência da sociedade civil ao tratado, à questão da poluição plástica, que é incentivar mudanças comportamentais através da cadeia de valor e fomentar ou aumentar a conscientização do consumidor no consumo sustentável. Se a gente não tiver a adesão e o engajamento da sociedade civil, não sei qual plano nacional, não sei qual ação de qualquer coisa vai dar certo. Então, fundamental, eu acho esse item assim, eu acho chave. As medidas tomadas para implementar, blá, 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 plano nacional. E agora o suspense terminado, que é o Fishing Gear, que é a gestão de resíduos. Está aqui, ó. Item B, gestão de resíduos. Que é a quantidade, nem vou ler, só vou explicar para vocês, que é o seguinte. A indústria da pesca, quando trabalha com a rede e outras coisas, as boias, elas podem quebrar e rasgar, e é difícil recuperar, é difícil pegar. O pessoal larga. Isso não tenho ciência, não tenho consciência de que isso é uma coisa de toda a indústria de pesca. Não quero demonizar a indústria da pesca, mas o fato é que são muitas toneladas de resíduo plástico da indústria de pesca abandonada no mar pela dificuldade de recuperar esse material perdido. E aí é um problema, é um estorvo, é um desastre, é uma tragédia ambiental, porque tem muito animal morrendo sufocado, preso nas redes que estão lá no mar, que estão boiando ou afundados e causando uma mortandade gigantesca. Então, é terrível. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que dificilmente esse tema não vai empacar. Eu acho que isso tem que estar. Né? Vai ser difícil escapar disso.
Ainda bem. 10. Comercialização das... peraí, um momento só. Tá indo tudo bem, tá correndo bem, tá gravando. Ok. Então, voltando aqui. 10. Comercialização em substâncias químicas, polímeros e produtos e do resíduo plástico. A. Comercialização em substâncias químicas, polímeros e produtos. Depois vai ter vários itens. B. Transboundary Movement of Plastic Waste, que é o movimento transfronteiriço, que é um problemaço, que aí eu vou comentar depois com vocês. Então vamos lá, 10, esse é um item longo. Cada parte deve não exportar, e aí eu acho que esse é um ponto chave do tratado, que é a questão de você, assim, quando um produto é proibido no seu país, mas não é proibido no outro, você simplesmente vende tudo para aquele país que ainda não proibiu um determinado produto problemático. Isso é uma atividade problemática. E agora, com o Tratado Global, isso vai ser mais controlado do ponto de vista global. Então, cada parte deve não exportar uma substância química, um grupo de substâncias químicas. Assim, que é? Ué, como assim? Substância química, um grupo de substâncias químicas. Substância química é um cara problemático. Grupo de substâncias químicas é um grupo que é problemático. A gente já sabe, por exemplo, PFAS tem sido muito comentado como um grupo problemático. Fitalatos é um grupo problemático. Então, você pode ter, por exemplo, é uma coisa que está em debate ainda, mas hoje o sistema para banir uma substância química problemática, ele é muito lento. E ainda, enquanto essa substância está em discussão, ela está sendo usada. E uma proposta é que um grupo de substâncias químicas que a gente já sabe que é problemático tenha um serviço contrário, que a liberação de uma determinada substância deste grupo pode ser liberada quando ela for extensivamente provada como segura. E hoje é o contrário. Para banir, ela tem que ser extensivamente provada como insegura. Né? Tanto que a gente tem moléculas que são amplamente usadas e entram na Convenção de Estocolmo depois de muito uso. E, bom, para banimento ou restrição forte ou phasing out, né, que a gente já discutiu em outra aula. E aí tem gente que defende uma mudança dessa dinâmica. Então, é por isso que às vezes fala substância química ou grupo de substâncias químicas, tá? Então, beleza. E aí, se vai ser um ou outro, vai depender de uma lista que vai estar no anexo ou de alguma definição que vai estar no anexo. Então, cada parte deve não exportar uma substância química, um grupo de substâncias químicas ou polímeros relatados na parte 2, On Chemical and Polymers of Concern, que foi um dos primeiros itens que está na aula gravada, na outra aula. Para uso em produção plástica ou incorporação num produto plástico. B. Então, deve não exportar isso, deve não exportar um produto plástico contendo qualquer substância química ou polímero, qualquer dessas ditas substâncias químicas ou polímeros, que está referenciado aqui em cima. Ai, que susto. Você pode não exportar uma substância química. Falei, ué, não foi isso que eu li. Está aqui. Any such chemical or polymer, ou seja, qualquer desses aqui. C. Um microplástico ou um produto considerado, né? Não é endereçado como em português, né? Mas é um microplástico ou produto considerado na parte 2.3, que é o seguinte, né? Que a gente já lidou na aula passada, no item 3. Exceto onde a produção e uso de tal substância química, polímero ou produto é permitido sob esse instrumento e com um prévio consentimento informado do estado de importação, do estado que vai importar. Isso é importante nos tratados, esse tipo de exceção, porque existem algumas condições de alguns países que emperram a discussão de um tratado se você não coloca as exceções. Foi o que eu entendi até agora do que eu aprendi sobre tratados em geral.
quando você olhar na Convenção de Estocolmo, você vai ver que o DDT foi banido. Mas você vai ver as exceções, tem várias. Entra no site da Convenção de Estocolmo, você vai ver, por exemplo, que tem estado que está usando o DDT para matar um determinado inseto que é responsável por uma determinada doença e que naquele país eles não têm nenhuma tecnologia para acabar com aquele inseto naquela região. Então eles vão usar o DDT e eles falaram, estamos usando o DDT porque senão o pessoal vai morrer, a gente não tem o que fazer. E isso é feito de maneira transparente, clara e passível de questionamento. Então é uma coisa que você coloca, você aprova a exceção, mas você começa um processo em que você é questionado sobre essa exceção. E aí você tem um procedimento que leva a uma potencial revogação dessa exceção ou até a um período de adaptação a essa exceção. E eu acho que isso é bom porque a gente tem no Tratado Global uma seção só, que a gente não está discutindo aqui, uma seção para transferência de tecnologia. Então, quando tiver uma exceção que é baseada numa questão de limitação tecnológica de um determinado país, a gente pode acionar a questão da transferência de tecnologia e fazer uma transferência de tecnologia responsável para esse outro país, para poder permitir que ele não tenha que pedir esse estado de exceção. Então, no que eu entendi, a exceção é fundamental para os tratados andarem. Bom, beleza. Então, vamos lá. Mas eu também acho que a exceção é um instrumento que tem que ser transparente, passível de questionamento e que tenha uma avenida de discussão rápida, para não permitir que as exceções sejam usadas como mecanismo protelatório ou de desvio das regras, né, para o mau uso do tratado. Beleza, então, item 1, cada parte deve não exportar, para lá. Então não tem opção 1 e opção 2 aqui, né? Cada parte, até agora, cada parte exportando uma substância química, um polímero, um produto relatado no parágrafo 1, que tem que cumprir com essa provisão, deve estabelecer na demanda da permissão de exportação para tais exportações e obter um consentimento previamente informado do estado de importação por escrito, junto com as assegurações que essa substância química, polímero, microplástico ou produto, uma vez importado, será usado de maneira consistente com as condições contidas na parte 2 do anexo A ou no anexo B como relevante. Só de curiosidade, anexo A, anexo B. Parte 2 do anexo A são a lista, critério para determinação de substâncias químicas e polímeros de preocupação, lista de substâncias químicas e polímeros sujeitos à proibição ou restrição, informação, abertura da informação harmonizada, que é uma coisa que a gente vai falar ainda, que é da rotulagem, das demandas de rotulagem, para a gente saber o que tem dentro. Ou a gente saber o que tem dentro, ou pelo menos, no caso de propriedade intelectual sensível, que o governo saiba o que tem dentro, porque é o governo que vai decidir o que pode e o que não pode. E depois vai ser eventualmente responsabilizado no caso de uma decisão equivocada. Será usado de maneira consistente com as condições contidas nesses dois anexos, quando relevante, e gerenciado de uma maneira segura e ambientalmente sã, através do seu ciclo de vida, incluindo para o seu descarte final. Seguimos. 3. Cada parte é longo esse item. Cada parte exportando, de acordo com essa previsão, uma substância química, um polímero listado na parte 2 do anexo A, um produto contendo qualquer um destes, ou um microplástico ou produto listado no anexo B, deve requerir ao exportador para providenciar para o estado de importação e para o importador completa informação harmonizada sobre a composição do polímero exportado. Não tem mais esse negócio de não falar o que tem na composição. Mesmo que tenha uma propriedade intelectual, você tem que dizer para o ambiente que regula, que vai ter que guardar essa informação. Sobre a composição do polímero exportado, substância química ou produto, e os perigos associados à saúde humana ou do ambiente, baseado nas demandas abertas de modo harmonizado, contidas no anexo A, incluindo as planilhas de segurança, que é o FISPIC, o MSDS, né?
quando relevante. Só fazer um comentário. A gente fica falando aqui sobre abrir o que tem na formulação, e algumas pessoas falam assim, mas que absurdo, não abriu até hoje? Porque não era obrigado, porque sempre se considerou que as substâncias que a gente sabe que são perigosas, mas estão nos produtos plásticos, que elas estariam seguras dentro dos produtos plásticos, porque elas não estavam disponíveis ou biodisponíveis. E isso tem algum fundamento. Porém, isso foi numa época em que não se levava em consideração a quantidade gigantesca de resíduos não bem gerenciados e que já estão no meio ambiente. E conforme essas substâncias que eram seguras, ou potencialmente seguras, ou alegadamente seguras, no período de vida útil desse produto ou dessa embalagem, elas não são mais fora do período de vida útil. Porque, como resíduo e exposto aos intemperismos, elas são passíveis de degradação e de liberação dessas substâncias, o que gera, sim, um problema ambiental que não estava dentro das regulações do design de um produto. Então, é uma situação nova. Então, agora você tem regras para ter um controle mais preciso sobre isso. A gente talvez não vá saber tudo que tem dentro de uma composição, porque algumas coisas são de propriedade intelectual, mas o que está em debate é que a gente tem que saber se isso é perigoso ou não, se isso é renovável ou não, se isso, as informações que são relevantes para a gente tomar uma decisão baseado no que a gente imagina do que a gente quer para o mundo. E às vezes eu quero fomentar o uso de aditivos renováveis e eu preciso saber se aquela substância, se aquela embalagem tem aditivos renováveis para eu tomar uma decisão de compra. É um direito humano. Tem sido colocado nos debates como um direito humano de saber o que eu estou adquirindo. Bom, mas é isso que está em debate. Vamos ver o quanto isso vai sair. Então foi só um esclarecimento e talvez o meu entendimento da questão, que pode ser diferente para outras pessoas, e aí coloquem lá no Google Doc da disciplina para a gente debater na próxima aula. B. Marcar e rotular o químico exportado, polímero ou produto de acordo com as demandas de rotulagem harmonizadas relevantes contidas no anexo A, que a gente não tem ainda, e cumprir no sentido de compliance, que a gente usa, está usando esse termo em inglês aqui em português, que é cumprir com essas demandas, né? Cumprir com as regras internacionalmente reconhecidas, e geralmente aceitas, com as regras relevantes internacionalmente reconhecidas e geralmente aceitas. Pronto. Adjetivo e substantivo em inglês é difícil traduzir em tempo real para o português. Piorou. Tá aqui, ó. Cumprir com as regras, padrões e práticas relevantes, geralmente aceitas e internacionalmente reconhecidas para embalagem, rotulagem e transporte. Pronto, agora acho que ficou uma tradução mais legal. É difícil fazer essa tradução em tempo real. Okay? Onde um código customizado sob a descrição da commodity harmonizada e sistema de codificação, né, os códigos, as siglas, os acrônimos, é disponível para uma substância química, polímero, microplástico ou produto listado no anexo A ou B, cada parte deve requerer o seu documento de shipping, me escapou, mas tudo bem, de envio, né? Para conter o código quando exportado. Então, eu acho que quando você tem esse sistema harmonizado, você coloca o código, tem que colocar o código. Que vai ter que ser criado um conjunto de códigos, porque a gente não tem ainda, a indústria farmacêutica passou por isso, a indústria de alimentos passou por isso, e tem soluções específicas para essas indústrias, para você ter acesso, porque você não consegue saber tudo que tem lá dentro, mas pelo menos com os códigos você consegue ter noções, se para você que é uma parte interessada, relevante, você consegue entender aqueles códigos. Então, esse conjunto de códigos vai ter que ser criado, imagino. Cada parte deve não importar substância química, grupo, substância ou polímero referido na parte 2, que a gente já discutiu na outra aula, um produto plástico contendo qualquer
any such chemical polymer. Such chemical polymer é esses polímeros aqui, esses caras aqui. C, um microplástico ou produto que foi tratado na parte 3, parte 2, item 3, que é o item 3 que a gente já viu na aula passada, vejam o vídeo passado, exceto para as propostas de uso permitidas sob esse instrumento, ou para a proposta do seu descarte seguro e ambientalmente são, de acordo com os requerimentos do item 9 de gestão de resíduo. B, transboundary movement of plastic waste. Um contexto, para quem não sabe por que isso, até algum tempinho atrás, mais de 70% de todo resíduo eletrônico exportado, até para assim, reuso, reciclagem, foi para Accra, que é a capital de Gana, ou Guiwu, que é uma província da China. E hoje são dois lugares muito poluídos, porque o pessoal, vocês coloquem esses nomes, Accra, A-C-C-R-A, e Guiwu, G-U-I-Y, se eu não me engano. Coloque lá no Google, coloca images e vocês vão ver, sim, um horizonte a perder de vista de resíduo, muita fumaça saindo de diferentes pontos, porque o pessoal queima o resíduo para pegar o cobre, queima o plástico para pegar o cobre, ou separa as placas. Aquilo lá tem muito retardante de chama, que é um outro problema, porque, tem retardante de chama, como é que o pessoal queima? Ué, queima fazendo fumaça. Queimando mesmo, porque o retardante de chama ele não é um inibidor de chama ou um destruidor de chama, ele é um retardante de chama. E as fumaças estão lotado de retardante de chama, está lotado de vários resíduos ali. Se não do retardante de chama original, que eram retardantes brominados, vai ter resíduos da combustão incompleta desse retardante bromado. E mesmo que seja combustão completa, o bromo vai estar lá, vai ter um óxido de bromo, vai ter alguma substância de bromo de baixa massa molar, mas tenho certeza que não vai ser considerado uma substância segura. E, bom, tenho certeza que ela não deve ser considerada de antemão uma substância segura. Isso tem que ser testado. Mas, de qualquer modo, não há argumento para dizer que isso é algo legal. Não é algo legal, foi uma coisa que é proibida hoje, mas tem vários tipos de exportação de resíduo ou de quase resíduos, por exemplo, de pneu de segunda mão, que você faz eu não lembro o nome, mas quando você coloca mais uma outra banda de borracha com as riscas, né, para o pneu poder funcionar direitinho. Mas aí, quando você vende esse tipo de pneu para outro país, é esse país que tem que lidar com esse pneu quando ele virar resíduo nesse novo país. E isso não pode mais, nem de plastic waste, nem de almost plastic waste. Então, isso é uma prática danosa, terrível. O pessoal exportava muito para a China proibiu, os países ficaram sem saber o que fazer, que acho que é Sword Plan, plano espada, alguma coisa assim. Que de repente, do dia para a noite falaram, não recebemos mais lixo externo. Eles têm lixo demais para lidar lá. Isso é uma prática danosa. Aí os países ficaram sem saber para onde mandar, começaram a mandar para outros países e, na verdade, cada país tem que lidar com o seu resíduo plástico. E a exportação desse resíduo é um câncer, é bem ruim mesmo. E agora, isso vai ser tratado aqui nesse tratado. Cada parte deve não permitir o movimento transfronteiriço de resíduo plástico, exceto para a proposta da sua gestão segura e ambientalmente sã, com um consentimento previamente informado do Estado que está importando e de uma maneira consistente com as obrigações sobre esse tratado, sobre esse instrumento que é o tratado. Ou seja, vai ser muito mais regulado e isso vai ter que ser quando eu falo regulado, é regulado mesmo. Vai ter que ser informado, vai ter que constar. Não fala do plano nacional aqui, mas acho que é difícil que não conste. Então, esse tipo de coisa vai ter que ser cuidada. 2. Cada parte exportando o resíduo plástico que vá cumprir com as condições dessa provisão deve estabelecer e implementar
uma demanda de permissão de exportação para tais exportações e rastrear os tipos, volumes e destinação de todas as exportações de resíduo plástico. Aonde o movimento transfronteiriço de resíduo plástico é permitido de acordo com o parágrafo 1, cada parte exportante deve não permitir que o movimento transfronteiriço comece até que ele tenha recebido o consentimento escrito do Estado que está importando, que deve incluir as assegurações, as seguranças que o Estado do Estado que está importando, que ele será gerenciado de uma maneira ambientalmente sã. Isso. Deve requerir, então, de novo, cada Estado exportante deve seguir com isso aqui que eu acabei de falar e requerir o exportador a providenciar que o Estado importante e o importador completa informação sobre a composição do lixo exportado. Deve dar isso para o cara que está importando, incluindo seu conteúdo em polímeros, substâncias químicas e plásticas e qualquer perigo associado à saúde humana ou ao ambiente. E isso varia com o nosso conhecimento sobre os resíduos, sobre as substâncias químicas. Então, essa é uma coisa que tem que ser dinâmica. A Convenção de Estocolmo, com várias atualizações, já deixa claro isso. Baseado na abertura harmonizada e relevante das demandas contidas no anexo A, incluindo Safety Data Sheets, que é o FISP e o MSDS, quando relevante. Marca e rotula o resíduo exportado de acordo com as demandas de rotulagem harmonizadas relevantes, contidas no anexo A, e cumpra com as regras internacionais reconhecidas e geralmente aceitas, padrões e práticas, com as regras, padrões e práticas internacionalmente reconhecidas e aceitas para embalagem, rotulagem e transporte. O corpo governante deve, na sua primeira sessão, olha a primeira sessão desse corpo governante, vai ser terrível, adotar guia e instrução para a implementação da provisão colocada no parágrafo 3, que é esse aqui, ó, que faz menção ao parágrafo 1. Então, o parágrafo 1 fala que não é para exportar, mas tem exceção. E quando for permitido, tem que cumprir com o parágrafo 3, que é esse item A e esse item B. Então, vamos lá. Na sua primeira seção, adotar guias e instruções para a implementação da provisão colocada no parágrafo 3, que são para quando é permitido, levando em consideração os arranjos relevantes apropriados sob outros acordos, acordos ambientais multilaterais. 5. Cada parte deve prevenir e eliminar o comércio ilegal de resíduo plástico. 6. As partes devem promover sinergia e complementaridade com organizações relevantes e corpos internacionais e cooperar na direção da adoção e implementação das medidas efetivas para prevenir e eliminar exportação ilegal e dumping de plástico waste, que é você pegar o caminhão, colocar na beira do rio e jogar no rio e sair fora. Uma coisa que você faz em menos de 5 minutos. E que é muito difícil de controlar. Então, isso é duro. E é uma coisa que é bem comum. 11. Cumprida essa aula, né? 11. Poluição plástica existente, incluindo no ambiente marinho. Então, é a limpeza, cleanup. Partes devem cooperar para avaliar, identificar e priorizar zonas de acumulação, hotspot e setores. 1. Mais afetados pela poluição plástica existente, incluindo o ambiente marinho. E 2. Onde quantidades e tipos de lixo exerçam uma ameaça ou sejam uma ameaça para espécies ou habitats, levando em consideração o inteiro ciclo de vida dos plásticos. Ok? Então tem que zona de acumulação, hotspot e setores
mais afetados pela poluição plástica existente e aonde quantidades e tipos de lixo sejam uma ameaça para espécies e habitats. B. Tomar efetivas medidas de mitigação e remediação. Boa sorte com isso, porque remediação de microplástico é um pesadelo. Tomar efetivas medidas de mitigação e remediação, incluindo atividades de limpeza para as zonas de acumulação, hotspots e setores identificados. Por exemplo, aonde eu acho que isso é muito viável é praia. Isso vai ter que ser. Levando em consideração, só um comentário. Vão na praça mais limpa e bonita e bem cuidada da sua cidade, sentem na grama, façam um piquenique e na hora assim que você estiver sem fazer nada, começa a passar a mão na grama, pega um rastelinho de brinquedo, começa a passar a mão assim na grama. Vocês vão encontrar um papel de bala ali, que já foi incorporado, já está embaixo das raízes da grama, assim, é inevitável, tá? Então, sim, cleanup é onde a gente vê, mas podem ter certeza que vai ter plástico onde você não está vendo, se procurar você vai achar. Levando em consideração as provisões dos acordos internacionais existentes, incluindo aqueles relevantes para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica marinha, incluindo áreas além da jurisdição nacional. Isso vai ser pesado para o pessoal que caça baleia para fins científicos. B. C. Promova engajamento da população local e cidadão em atividades de remediação seguras e ambientalmente sãs. Só comentar também, a gente teve algumas situações que recebemos alunos de escola para conhecer os laboratórios de pesquisa. E no meu laboratório a gente fez uma atividade com os alunos. As crianças, demos uma luva para cada um copinho, e eles foram pegando com a luva. Foi engraçado porque a luva era muito grande para a mãozinha das crianças, tadinhos. Mas eles adoraram essa atividade, ficaram catando lixo ao longo do campus. Então a gente foi na grama e eles foram catando lixo. Primeiro que eles começaram a falar assim, da quantidade absurda de bituca, muita bituca, muita bituca. E muito papelzinho de bala, sachêzinho, pedaço de sachêzinho de ketchup, que os alunos comem, abre o sachêzinho de ketchup. E aí aquilo que fica na mão, eles acabam fazendo assim, jogando no chão, né? Muito cantinho de sachêzinho de ketchup. E muito pedacinho de espuma, né? De marmita. Tinha muita coisa dessa. E os maiores. Então, e eles foram pegando e era ridícula a quantidade de pequenos plásticos que eram colocados. E por que que eu estou falando disso? Porque essa atividade de remediação, elas são perigosíssimas, porque você está pegando um material que está sujo, que está acumulado de um biofilme que pode ser patogênico e, e que sorveu poluentes, às vezes a gente viu na disciplina, né? Sorveu potenciais poluentes, concentrando esses poluentes, principalmente os apolares, para os microplásticos que são apolares, gerando um foco de perigo, né? A coleta. Então isso tem que ser feito de maneira segura, ou seja, tem que ter luva e você tem que ter um ambiente para pegar. Você não pode encostar nesse lixo. Não é fácil, tá bom? Então beleza. E aí, quando eu peguei todos os copos, depois eu tentei fazer uma foto, mas não ficou legal, mas de qualquer modo eu enchi uma mesa. E ficou fedido, olha, foi um negócio bem. E tava lá solto, e se você olha para aquele gramado, você não vê aquele tanto de lixo que tem. Então é um lixo plástico, é um lixo bem pervasivo e dissimulado. Então é só procurar que você vai achar. Ok, então continuando o item, sobre a poluição plástica que a gente tem que remediar, que a gente tem que limpar. Deixa eu só ver se está tudo certo, está gravando, beleza, tô com trauma, já é a quarta aula que eu estou gravando. 11. Cada parte deve tornar informação publicamente disponível nos tipos comuns de poluição plástica e práticas e comportamentos que levem à poluição plástica. De novo, to raise awareness, para aumentar a conscientização e prevenir a
posterior poluição plástica, incluindo littering in coastal and freshwater areas. Ou seja, precisa da educação, precisa da extensão, precisa da conscientização das pessoas. Então, o pessoal que trabalha com extensão, o pessoal que trabalha com educação é fundamental nesses itens. As medidas, em todos os itens, né? Vamos falar a verdade. As medidas, blá, 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 plano nacional. O corpo governante deve, na sua primeira sessão, essa primeira sessão vai ser uma zona, adotar indicadores para identificar zonas de acumulação, hotspots e setores. Esse é o meu tema de pesquisa, né? Isso é uma coisa que eu busco. E tem, assim, é muito hotspot. Instruções nas melhores técnicas disponíveis e melhores práticas ambientais desenvolvidas com base na melhor ciência disponível para tratar da poluição plástica existente com vistas a assegurar as atividades de limpeza não ter impactos ambientais, não ter potencial para impactos negativos no ambiente, biodiversidade e saúde humana. Por que esse item? Tem sido muito questionadas. Recentemente saíram alguns artigos mais bem fundamentados sobre as atividades de limpeza, os aspectos negativos. Então, por exemplo, vamos trabalhar com solo, que eu acho que é uma situação bem difícil. Você tem um solo muito contaminado de microplástico. O que você faz? Como que você limpa o microplástico de um solo? Você não consegue peneirar. O microplástico ele se confunde com os componentes do solo. O que você vai fazer? Você vai tirar aquele solo todo e colocar outro solo? Isso não é viável. É muito difícil. Uma coisa que o pessoal questiona é os cleanups do mar, do plástico que boia, ele leva também uma microbiota e uma biota junto. E aí o pessoal está questionando se isso vai gerar impacto ou não. Muita gente diz que não, que é uma microbiota que se repõe com facilidade, uma microbiota e biota que se repõe com facilidade. E outros dizem que não existe esse negócio de repor uma microbiota e biota com facilidade, que tudo isso é impacto. E aí isso tem que ser medido, tem que ser estudado. E aí é importante que tenha a melhor ciência disponível para que as ações de cleanup que extrapolem ir ao lugar e tirar um lixo com a mão e colocar, ou com uma máquina, filtrar areia, isso é uma coisa que eu acho que tem menos impacto. Até onde eu sei, me digam vocês que trabalham com a questão da limpeza marinha ou de praia, de costeira, né? Os impactos disso. Vamos colocar no Google Doc e vamos debater na próxima aula. Mas é uma preocupação muito pertinente. 12, transição justa. Esse é o último ponto. Não, 13 é o último ponto. 12, transição justa. Cada parte deve promover e facilitar uma transição justa e equitable, com igualdade e inclusiva para populações afetadas, com especial consideração para mulheres e grupos vulneráveis, incluindo crianças e jovens, na implementação deste instrumento. Isso pode incluir designar um corpo coordenador nacional para o engajamento das partes interessadas relevantes, incluindo autoridades públicas, organizações não governamentais e comunidades locais. B, permitindo políticas e condições para melhorar a renda, oportunidades e a vida das comunidades impactadas, incluindo treinamento da força de trabalho, desenvolvimento, programas sociais de desenvolvimento de acordo com suas necessidades e prioridades. C, incentivando o desenvolvimento de habilidades e oportunidades de trabalho ao longo da cadeia de valor plástica, incluindo para desenvolvimento do reuso, reparo, coleta de resíduo e sorting, separação. Né? O pessoal da cooperativa que recebe a lista fala PP, PE, PS, PET e vai separando. Esse é o sorting. D, promovendo um ambiente limpo, saudável e responsável para comunidades e trabalhadores ao longo da cadeia de valor, incluindo trabalhadores no setor de gestão de resíduos. Isso é muito relevante, porque tem muita cooperativa que está limpinha, arrumadinha, e tem muita cooperativa que não está. E precisa de uma gestão melhor, e para isso ela precisa de apoio, precisa de capacitação, precisa de dinheiro, precisa de investimento.
Porque tem cooperativa que não consegue nem emplacar a venda dos seus resíduos, das suas coletas, para lugares com maior poder de pagar, porque não seguem algumas regras, e esses setores que podem pagar melhor têm que seguir o seu compliance. E eles não podem investir se eles veem que tem alguma insegurança social, ou de limpeza, ou de saúde. E isso precisa ser mudado, não só porque vai aumentar o mercado, por uma questão de direito humano. Você não pode ter um setor de trabalho onde tem criança trabalhando com coisa cortante, com rato, com sujeira. Não tem como. Não pode ter criança trabalhando para começar a conversa, mas não pode ter nenhum ser humano trabalhando nesse tipo de condição. Por mais que ele tenha que trabalhar para comer aquela comida do dia, isso não é humano. Não é algo que é passível de defender. Isso não dá, na minha opinião. Qualquer comentário para colocar em debate no Google Doc, a gente debate na próxima aula. Transição justa 1. Item D, né? Agora item E. Item E. Melhorando condições de trabalho para trabalhadores no setor de gestão de resíduo, incluindo para reconhecimento legal e proteção dos trabalhadores em arranjos de cooperativa informal e em cooperativa, e facilitando a formalização das suas associações ou cooperativas. F, integrando trabalhadores em arranjos de cooperativo e informais em uma cadeia de valor segura de plástico, incluindo pela demanda dos produtores de produtos plásticos, reciclagem e companhias de gestão de resíduos para integrar os plásticos coletados e selecionados por eles nos seus esquemas de operação. E G, requerendo uma porção das taxas coletadas através dos esquemas de EPR para ser usados para melhorar a infraestrutura e melhoria da vida e oportunidades para e desenvolver as habilidades de trabalhadores do setor de resíduos, incluindo os trabalhadores de resíduos em arranjos de cooperativa e informais. Isso é inescapável, inescapável. Essa é a parte trágica, que ainda tem um componente de defesa para a manutenção, porque esse pessoal tem que comer. E é verdade, tem que comer, tudo bem, é uma situação trágica, emergencial para as pessoas em miséria, mas você não pode defender um modelo de empresa que tem como base o catador de lixo que precisa comer, que não tem, se ele não fizer a catação de lixo, ele vai morrer de fome. E então, beleza, vamos continuar com esse modelo. Não podemos continuar com esse modelo. Não dá. 2, as medidas, blá, blá, plano nacional. 13, último, acabou. Cada parte deve, o último é o meu favorito, do ponto de vista científico, né, do meu trabalho, favorito do cidadão, o meu favorito como cidadão são todos. 13, agora como cientista, esse é o que eu defendo mais. 13, transparência, rastreamento e monitoramento e rotulagem. Cada parte deve requerer produtores e importadores a abrir a informação harmonizada, ou seja, tem que ter um critério, harmonizado é isso, tem que ter um critério, não pode abrir de um jeito que eu não vá entender. Tem que ter um critério, se eu não entender, eu vou num código de harmonização, tá lá, aí eu consigo entender. Requerer produtos importadores para abrir a informação harmonizada da composição química de todos os produtos plásticos e plásticos através do seu ciclo de vida. De todos os plásticos e produtos plásticos através do seu ciclo de vida. B. Tomar medidas apropriadas para assegurar o rastreamento das substâncias químicas, polímeros e conteúdos plásticos. Conteúdos do plástico de produtos através do ciclo de vida dos produtos plásticos, dos plásticos e produtos plásticos, baseados nas instruções a serem adotadas pelo corpo governante na sua primeira sessão. Essa primeira sessão eu quero muito ver. Tomara que gravem. Em particular, para as propostas do seu uso seguro e ambientalmente são. Reciclagem e descarte. E, item C, estabelecer marcas e demandas de rotulagem baseados nas instruções a serem adotadas pelo corpo governante na sua primeira sessão,
essa sessão. Em particular, para as propostas do uso seguro e ambientalmente são, reciclagem e descarte de plásticos e produtos plásticos. 2. Cada parte deve monitorar e rastrear os tipos e volumes da sua produção, importações e exportações das substâncias químicas e polímeros usados na produção de polímeros plásticos. A produção de polímeros plásticos e produtos plásticos regulados através do seu ciclo de vida, e cada parte deve reportar a informação coletada no parágrafo 2, que esse a gente acabou de ler, junto com a informação nas instalações de reciclagem funcionando dentro do seu território, em um formato padronizado para o corpo governante. Show? Acabou. Deu trabalho essa aula, hein? Valeu, um abraço.